como foi que eu comecei a fazer teatro, ou de onde veio o meu interesse pela arte. Querem saber? Então vamos lá! Meu Happy Jazz, meu Happy Jazz. Em 2011, eu passei no vestibular para a UFG em artes cênicas, e aí começou a minha aventura de me tornar um artista profissional. Eu preciso destacar duas coisas muito importantes e interessantes nesse meu trajeto pela universidade. Primeiro, a universidade em si, porque eu entendo que essa escola ela me formou não só como professora, não só como uma atriz, mas também como um ser humano pensante. É ali na universidade que eu vou, pela primeira vez, pensar várias coisas que já estavam no meu cotidiano, a respeito do lugar de onde eu venho, do povo do qual faço parte. É ali que eu vou encontrar os movimentos sociais, é ali que eu vou pensar na arte como também uma ação política. Então, a universidade é muito importante para mim nesse aspecto. Para além de todas as técnicas que eu aprendi, de todas as reflexões teórico-práticas que eu fui fazendo por ali. Vem desperdiçar energia, várias patifarias querendo me arrastar, dando ideia pra essas heresias. Sou de periferia, tipo ruim de se enganar, mas deixa os bicos zoar, ninguém vai assumir, mas todos querem brilhar. Minha intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir. O segundo ponto que é muito importante destacar é a criação do Teatro Destinatário, que é um grupo de teatro goiano que foi criado por mim e pela Jéssica, e que depois outras pessoas foram se aproximando da gente, o Cristiano, saudoso Cristiano Gonçalves, meu grande amigo, o Luciano de Freitas, o Thiago Santana e tantas outras pessoas que passaram também pelo Destinatário, né? E ainda estão no Destinatário até hoje, porque o grupo segue aí firme. Foi muito importante esse processo com o Destinatário para mim, porque ali eu pude experimentar as coisas que a gente estudava na teoria, né? Na prática mesmo. E eu acredito que a junção da universidade com a experiência de encontrar o público, de ter que fazer produção, de aprender a vender nosso serviço, de viajar, isso foi me tornando uma artista. Enfim, eu fui traçando a minha trajetória junto com o Destinatário e entendendo quais os caminhos eu queria seguir. Então, com o Destinatário, eu fiz as minhas primeiras viagens para festival. Eu viajei de avião pela primeira vez. Eu conheci o mar. Eu fui a vários lugares. Eu montei muitos espetáculos. Eu conheci tanta gente. O Destinatário foi uma escola muito importante pra mim. Tem dias que eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que eu ando vivendo. É tenso, mas o chum vai me guiando. Vou compartilhando e aprendendo. Sério, às vezes eu penso que eu tô sonhando, que eu tô sonhando. Com a qual eu trabalhei até 2019, no finalzinho de 2019. Eu me desliguei do Destinatário. Hoje eu não faço mais parte do núcleo fixo do grupo, mas eu continuo como uma parceira do grupo, atuando em 3 espetáculos que estão em circulação, que é o Que Coçou, o Boi e o Tranças. E aí eu quero abrir já uma pauta para falar do Que Coçou. Que Coçou, um Coton, Covô, Goiás Singulares no plural, que é um espetáculo muito importante na minha trajetória e na trajetória do Teatro Destinatário. Com certeza, porque... ali, lembra quando eu disse agora há pouco, assim, daquele primeiro encontro sobre descobrir o lugar de onde eu venho, saber quem eu sou? O Que Coçou é muito importante nesse processo. No nosso encontro com a Bianca, que é a autora do texto, né? Que é uma professora, doutora de História, ela começou a despertar na gente, por meio do espetáculo, muitas perguntas sobre o que era ser goiano, sobre o que significava a gente ser artista goiano e não saber a nossa história. Então nos colocou para ir buscar entender a história do estado de Goiás e automaticamente a história do Brasil. A gente fez mais de 150 apresentações desse espetáculo, que ainda está em circulação até hoje. A gente fez apresentação em praças, em museus. Num museu que tinha
um trem de fumaça, né? Máquina de fumaça dentro desse museu. A gente apresentou em Porão, a gente apresentou até fora de Goiás. E foram experiências, e são experiências incríveis, assim, que me forjam como artista, como mulher goiana, como artista da periferia e com orgulho de dizer, eu venho desse lugar, que não é o centro do Rio e de São Paulo, mas que é um lugar que tem arte pulsante, sabe? E é também o Kekossou que me impulsiona a depois de ter terminado a graduação em 2014. Eu colei grau em 2015, no início do ano, e em 2016 eu prestei um processo seletivo para o programa de mestrado em ensino de artes cênicas. Eu fui aprovada nesse programa de mestrado também numa universidade pública, a Unirio, que fica lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu cursei o meu mestrado durante os anos de 2016, 2017 e 2018. E eu tenho muito orgulho de falar que, assim como eu fui a primeira filha da minha família a ir para a graduação, eu também sou a primeira filha a trazer para casa um diploma de mestrado. E eu pude, no meu mestrado, pesquisar um pouco mais sobre a pedagogia do teatro, sobre o caráter político do teatro, a partir da experiência artística e pedagógica que é o Kekossou, Oncotom, Covô, Goiás, singulares no plural. Existe uma Ludmilla antes desse processo e uma Ludmilla depois, porque fazer esse mestrado foi muito importante para mim e para minha família, tanto por dizer, nós podemos ocupar esse lugar da pesquisa, esse lugar da academia, esse lugar de estar na universidade, mas também foi muito importante para eu entender que as minhas pesquisas, elas estão muito embasadas na minha prática enquanto artista que está na luta todos os dias produzindo a sua arte. E aí, durante esse período ainda, eu me aproximo do teatro que roda. E aí eu conheço 2 seres humaninhos assim, que são fundamentais na minha vida para eu entender também, me entender como essa atriz, essa artista que produz o que faz e que consegue viver daquilo que produz, que é o Milton Aires e o Patrick Mendes, que são 2 artistas que vivem daquilo que fazem. Então, quando eu vou trabalhar com teatro que roda, além de ser uma experiência incrível para mim, porque eu nunca tinha feito teatro de invasão, teatro de rua, daquela maneira como eles faziam, eu me formei muito ali, e ainda me formo muito na trajetória do que roda, eu também pude ver um pouco como funcionava o trabalho do grupo, sabe? E o trabalho de cada artista de maneira independente para além daquilo que era o grupo. O que eu desejo e o que eu tenho feito desde então é trabalhar única e exclusivamente com teatro. E quando eu falo com teatro, eu falo sobre todos os braços que se abrem para mim a partir do teatro. Hoje eu escrevo materiais didáticos, poemas e poesias que eu já escrevo há bastante tempo, na verdade. Publiquei alguns artigos também. Hoje eu sou produtora. Eu estou agora me aventurando no ambiente do audiovisual, tanto para ser uma atriz de audiovisual, quanto para escrever roteiro para cinema, roteiros para websérie, uma artista autônoma que cria cursos em parceria com outras artistas, produtoras, empresas. E eu acredito que eu tenho conseguido fazer algo que muita gente diz diariamente que é impossível fazer em Goiás, que é viver de arte, que é viver de teatro. Determinação pra chegar onde sonhei. Condição vai ter de sobra se as minas resolver se juntar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre os projetos que eu tenho desenvolvido e como eu estou me organizando agora. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei e quiserem trocar uma ideia comigo, tô por aqui. Tchau, tchau. Às vezes a gente acha que o muro é muito alto. Mas pule, garota. Você não vai nem arranhar os joelhos.